Oi, Valéria, boa Oi, noite. Silvia. Boa Tudo bom? noite. Tudo, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para ficar numa posição melhor. Aí, Essa coisa de celular é incrível, né? A gente coloca de um é, lado, coloca de outro. quando ele sai, despenca. É, exatamente. Vai tombando e vira aquela coisa. Boa noite, Silvia, tudo Boa bem? noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Você acha que está muito escuro? Então, tá bom, acho Tá que tá bom? bom. Ah, então tá bom. É, o pessoal tá entrando aí. Enquanto isso, eu vou falando aí sobre o propósito do canal, até que o pessoal entre, tá? Bom, Certíssimo. e fazer alguns agradecimentos também, né? Bom, eu sou a Silvia Volpato, este é o Eu 360. Ele é um espaço para as mulheres, para que as mulheres possam divulgar o seu trabalho, trazer as suas experiências e inspirar outras mulheres. A gente sabe aí que o empreendedorismo feminino, ele é uma tendência, ele vem crescendo muito e vem inspirando as mulheres a criar o seu próprio negócio. Só que empreender não é tarefa fácil, né? Principalmente para a mulher. Porque a mulher, ela tem, além do negócio, que é um bebê, que requer uma atenção quando ele está nascendo, né? Ele requer muita atenção, muitos cuidados. E você é tudo, você levanta às 5 da manhã, vai dormir à meia-noite, né? Com aquele monte de coisa para fazer, muitas vezes a sua cabeça nem descansa. E a mulher não para por aí, porque ela não tem só, ela tem a família, ela tem os filhos, muitas vezes tem um parente. Então, assim, esse espaço, ouvindo a experiência de outras mulheres, aprendendo muitas vezes com a experiência dessas mulheres, pode aí dar um ânimo e um incentivo e trazer ideias para essas mulheres que às vezes estão perdidas, porque estão começando, não é mesmo? Exatamente. Então, essa é a finalidade desse canal e eu espero, assim, pelo retorno que eu estou tendo das pessoas, estou muito grata, as pessoas estão agradecendo bastante, porque elas, nem todas, o bate-papo eu consigo colocar aqui, porque às vezes ele é gravado, então eu coloco lá no YouTube, aí tem um tempo maior, muitas vezes, e o retorno está sendo muito bom. As pessoas estão agradecendo. Então eu fico muito feliz que a gente pode, de alguma forma, estar ajudando as pessoas, né? Gostaria de agradecer aí a Gláucia e a Isabela, que me receberam no espaço delas essa semana, no Sanante Kumara. Eu vou postar domingo a conversa que eu tive com elas. Elas fazem muita coisa lá naquele espaço. É um espaço muito gostoso. Eu tentei colocar, trazer um pouquinho de tudo que elas fazem. Então, acredito que vocês vão curtir bastante. Eu vou postar no domingo e aí não vai ficar todo ele aqui no Instagram, vocês vão precisar migrar lá para o YouTube e na bio tem o link para o YouTube, tá? Quero agradecer também a Rose, do Cinquentei Não Pirei. Olha que ideia legal! Cinquentei Não Pirei, né? Porque às vezes a gente chega aí nos 50 e fala, meu Deus, agora a minha vida acabou. E aí ela está com uma proposta aí de trazer conversas aí com a mulherada e mostrar que não, que a vida não acabou e você pode ter aí novas experiências, né? Então eu quero muito agradecer a Rose, porque ela também trabalha aí nessa época de Páscoa, fazendo ovos de Páscoa, e nós temos um projeto social que é o Correio Fraterno, e a gente escreve cartas aí para os presidiários, e ela nos cedeu uma cesta, onde nós fizemos uma rifa para estar conseguindo aí um valor para nos ajudar aí
nas remessas das cartas, porque às vezes a gente manda livros também. Então, assim, é um trabalho muito bonito. E eu quero agradecer, gratidão, Rose, por você ter nos dado essa cesta e as pessoas que colaboraram aí com a gente. Bom, mas hoje eu estou aqui com a Valéria Melhorim. A Valéria, ela criou o jardim de mesa, que quando eu vi, eu falei, gente, que ideia maravilhosa. E é fantástico. Olha aí que lindo, gente. Olha, que ideia linda. Muito bom, eu tenho acompanhado aí um pouquinho aí das lives que você faz, às vezes fica gravado, eu vou lá, dou uma olhada. E aí eu queria que você contasse aí pra gente, Valéria, um pouquinho de você, como surgiu essa ideia. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, Silvia. Amei o convite. A iniciativa do seu projeto é assim, quero agradecer em nome de todas as amigas, em nome de todas as mulheres, porque realmente a gente precisa de mais e mais projetos como o seu, que dá assim esse up, essa ajuda, né? E porque eu falo que mulheres têm que estender a mão uma para a outra para se ajudar, né? Porque a gente não vai a lugar nenhum sozinha, não é verdade? Sim, verdade. Então, muito obrigada pelo convite e já tô louca para seguir lá, amiga dos 50 e não pirei. Cinquentei e não pirei. Cinquentei também, mas já tô com 51. Criei a Jardins de Mesa em 2016. Eu ainda trabalhava em uma escola, e aí, na necessidade de cuidar das minhas plantas, porque eu deixava elas morrerem, e quando eu vi os terrários, me apaixonei. Mas antes de me apaixonar pelos terrários, eu passei por um divórcio muito dolorido, né? Um divórcio que não estava no meu projeto de vida. E aí a gente quase pira mesmo, né? Então, eu tenho aí uma história de uma quase depressão, onde eu ficava sempre no meu quintal ali recolhida e olhando, né, naqueles questionamentos. E eu falo que as plantas, elas vieram para me ajudar de uma certa forma incrível. É realmente uma terapia para quem sabe e já lida com plantas, sabe exatamente o que eu estou falando. E se você ainda não experimentou essa terapia, experimenta, que você vai amar. Então, devido a deixar as minhas plantas morrerem, quando eu estava pesquisando para fazer uma horta em casa, me deparei com a história dos terrários. Até na live ontem comentei que os terrários surgiram em meados do século XIX, gente, na Inglaterra. Olha aí, ó, 50 e não pirei, acabou de entrar. Rose, acabei de agradecer você. Vou seguir a colega aí para ver as dicas que todo mundo precisa. Com certeza. E aí, eu falo que foi amor à primeira pesquisa. Deixei a minha hortinha de lado e fui loucamente atrás de vidro para começar a construir os terrários. E o que era para sanar uma dor minha, acabou que eu gosto muito de compartilhar as novidades, compartilhar tudo, e comecei a compartilhar com as amigas, e aí os pedidos começaram, né? Ah, eu quero, eu quero. E pouquíssimas pessoas da minha cidade na época faziam. Até hoje ainda conheço pouquíssimas pessoas. Mas comecei a fazer sem pretensões, e acabou que o que lá me resgatou, que era para sanar uma dificuldade minha, me tirar de uma depressão, se tornou um negócio, né? E aí eu comecei a ver aquilo tomando uma certa proporção, comecei a participar de eventos, matérias na TV, sou muito grata à TV, ao programa da Mônica Cunha, aqui do Manhã Total, que já me convidou várias vezes para o programa. É por isso que eu falo, gente, mulheres que apoiam mulheres é fundamental para a carreira da gente, né? Então, quer dizer, todos devem se apoiar, mas como a gente é mulher, a gente sabe muito bem
das nossas dificuldades, né? Dessa jornada aí que eu brinco que nada de ser dupla, não, isso já é tripla, sei lá, mais que você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E aí, sempre assim, os meus clientes sempre voltam, sempre compram novamente, sempre está presenteando, contam comigo para manutenção. E aí nasceu a Jardim de Mesa e que eu tô com ela aí já em setembro ela completa 5 anos, então há 4 anos e pouco que tá aí a Jardim de Mesa. Começou a pandemia, por incrível que pareça, em 2020 eu tinha muita vontade, porque várias pessoas nos eventos pediam o curso de como fazer, né? E aí, em 2020, eu planejei, escrevi o curso, estava com ele todo prontinho no papel para ser presencial. Daí, o que acontece, né? E eu tinha uma resistência com o curso online. Até que na pandemia eu adquiri um curso online, fiquei mega feliz com o meu curso e falei, gente, vou transformar esse curso presencial em curso online. E aí foi outra maratona, confesso, gente, que essa coisa de a minha equipe não é muito fácil, mas tá gravado, tá lá, tô feliz. E é isso. Então, assim, eu me vejo como um tijolinho a cada dia, sabe? A cada dia eu dou um passo. Eu sou uma pessoa, assim, que sempre fui mais resistente às mídias e tudo mais. Eu tenho uma grande dificuldade em criar as... Eu tenho todas as ideias aqui, sabe? Mas eu sou a pessoa do tete a tete. Com você eu vou falar... E aí, quando chega nessa parte lá, de que você tem que postar e você tem que aparecer, isso aí eu ainda estou fazendo esse tratamento interno, essa parte comigo mesma. Mas realmente a gente precisa de dar as mãos. É que a Obrigada gente, aí aos amigos que estão entrando, as meninas que estão entrando. Gente, obrigada. eu estou vendo aí, eu acho que é Padre Marcos, pastor, É Pastor Marcos. pastor É Pastor Marcos. Marcos, ele é meu primo, isso. Tá sempre me apoiando. Eu falo, eu tenho... Nossa, gente, eu tenho família, tenho amigas incríveis, que é isso que move a gente, né? Os Sim. clientes, isso é que empurra a gente para frente. A Aline entrou também, o Renato Leão, gratidão para vocês. Você falou na família, a família ela é fundamental neste momento, É, principalmente para a mulher que quer empreender, né? Porque a com certeza. família vai dar o suporte por trás para ela, né? Principalmente quem tem filhos ou que tem assim alguma situação mais conflitante para enfrentar o empreendedorismo nesse momento, a família é fundamental. Precisa É, aí exatamente. desse apoio, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você define? Você falou aí das suas dificuldades, né, que você passou e encontrou aí no jardim, né? Uma razão para você seguir adiante, você viu, virou uma paixão para você. Como você definiria o seu passado, né? Esse olhar, você olhar para trás e ver a Valéria que você é hoje, o que você diria desse passado? Nossa, a Valéria do passado vivia trancada em uma caixinha, né? O universo da Valéria era muito pequeno. Hum, E assim, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. A minha paixão são pessoas. Então, eu acho que tanto as plantas vieram me trazer essa conexão, porque eu acho que a conexão com esse universo é tudo, né? A gente estar conectado é lógico que a gente tem aqueles dias difíceis, todos nós temos, né? Mas as plantas, elas emitem uma energia que hoje eu sinto isso. Eu falo que quando eu vou fazer um terrário, eu preciso estar bem. Eu tenho obrigação de estar bem, porque ali dentro a composição é incrível. Às vezes você coloca ali na mesa várias plantas, várias pedras, e você vai sentindo que a composição vai te pedindo. Não adianta você fechar os olhos e pensar, vou criar assim, assim, assim. Não, na hora sai tudo completamente diferente. Então, eu acho que a Valéria de hoje, ela é mais conectada,
ela é mais detalhista. Por exemplo, vou te contar um fato. Eu saio na rua, eu olho a plantinha que está na calçada, ali entre o cimento, eu olho para uma árvore, eu vejo a natureza à minha volta, coisas que a Valéria de antes, estressadíssima, ligada no 320, não olhava, sabe? E toda essa maravilha, essa perfeição de Deus, ela está aí. Só que a gente não para respirar e sentir. A gente respira, mas não sente, né? Então, Uhum. a Valéria de hoje é mais conectada. Por mais que eu ainda seja mais agitada, hoje eu consigo parar. Por exemplo, de manhã é fundamental eu ir para o meu quintal. Eu falo que eu pego a minha caneca de café, vou para o quintal. É lá, enquanto eu não visito todas as minhas plantinhas, e olha que eu tenho muitas, eu não entro. Porque aquilo me renova, aquilo me faz um bem. Ali no meu quintal é onde eu faço as minhas orações, é onde eu agradeço, é onde eu vejo um brotinho que apareceu, é onde eu vejo uma florzinha, o detalhe dela. Adoro tirar foto ali no macro para ver a foto bem de pertinho da flor, porque são detalhes incríveis que antes, a Valéria de antes não se atentava a isso, né? E você conversa com as plantas quando você senta ali no seu jardim, você bate um papo com elas? Menina, com certeza. Inclusive, eu tenho uma matéria que eu conto sobre isso, que depois do meu divórcio, em uma das minhas quase depressões, eu conversava com a minha jabuticabeira, sabe? Pequenininha ali, nunca tinha florido. E eu pensava que eu estava louca, mas ninguém estava vendo mesmo, né? E acabou que essa jabuticabeira, numa das minhas conversas com ela, eu fui surpreendida por uma florzinha, fiquei super feliz. Depois você entra lá no feed, que essa história é longa, eu conto aí para vocês. Mas converso sim, acredito sim que tudo que é vivo tem energia. Tudo que é vivo. Inclusive, aí, ó, algumas pessoas é, que falam que, eu tenho uma planta, vamos supor, eu tenho uma samambaia e aí alguém veio aqui em casa e a samambaia ficou murchinha. O que é isso? Alguém colocou mal olhado. Gente, não é mal olhado, é porque aquela pessoa não estava bem e a planta troca de energia com você, sabe? Eu acredito nisso. Tem estudos que comprovam isso, que as plantas, elas sentem o que você sente. Então, não é que a pessoa fez aquilo por maldade. Simplesmente ela trocou de energia com a planta. A planta se doa. Eu acredito muito que nesse universo, tudo que Deus colocou é para nos curar, é para nos fazer felizes. A cura está aí, né? Quando Deus criou esse universo, Ele deixou tudo aí. Tem os males, mas tem a cura aí. Assim como eu fui resgatada pelas plantas, e é lógico, por Deus também, porque eu tenho uma fé enorme, mas eu acredito imensamente no poder de cura das plantas. As plantas te trouxe uma renovação, né? Uma Isso, renovação de exatamente. vida, uma renovação interior, né? Um propósito, né? Muitas vezes a Exatamente. gente não acredita nisso. Isso, E por isso que eu falo, experimenta, porque às vezes você acha, não, que besteira conversar com a planta, como assim a planta vai te sentir? Experimenta, gente. Vai lá num cantinho escondido e conversa com a sua plantinha que você vai ver o quanto elas vão ficar felizes. Olha, eu vou te contar a verdade. Há alguns anos atrás, eu tenho um grande amigo, quase pai, que falava que eu deixava as plantas dele morrer porque eu não sabia cuidar, sabe? Era água de mais, água de menos, mas o que que é? Você vai lá e rega a planta como obrigação. A planta tá lá, você nem liga para ela, você vai lá, rega ou não rega e pronto. Gente, eu sei que quem tem plantas em casa não faz isso porque ama, mas muitas pessoas fazem isso e depois reclamam, minha plantinha tá assim, minha plantinha tá não sei o quê. A planta precisa sentir o seu cuidado por ela. Porque eu sou prova viva da falta de quando eu tinha cuidado e depois quando eu comecei a entender que a planta é um ser vivo,
Ela Uhum. sente, né? É, o cuidado que você tem com ela. Tem um estudo muito antigo, depois até quero repostar ele no meu feed, não vou saber a data e nem o nome desse pesquisador, que ele pesquisa sobre plantas, a emoção das plantas, isso é um livro antigo, um artigo, e a emoção das plantas. E ele mede, eu não vou saber te falar o nome do aparelho agora, mas ele mede a emoção da planta. Ele capta, esse aparelho capta a emoção da planta se você começa a falar palavras ruins, negativas perto da planta, e quando você tem bom sentimento. Esse universo, ele me encanta a cada Uhum. dia, porque eu acho que tanto o reino animal, vegetal, tudo que é vivo, nós estamos conectados, né? O universo inteiro está conectado. Não adianta pensar que você está daí, eu estou daqui, tem milhares de quilômetros nos dividindo. Não, está todo mundo conectado. Você já viu aquela coisa de você pensar em alguém e de repente aquela pessoa te liga, aquela pessoa te procura? É incrível esse universo. Só que muitas vezes a gente não para observar ele. Não, de forma nenhuma. Qual é a cidade que você mora? Sou de Uberlândia, Minas Ah, Gerais. delícia. Mineiro, né? Mineiro é assim É, mesmo. Meu pai mora em Pouso Alegre, mas ele não era de Pouso ah, Alegre. Quando ele se aposentou, que ele foi para lá. Ele ah. mora lá. E aí eu conto que eu sou neta de uma descendente indígena e casada com um italiano. Pensa só nessa mistura, né? É, então. E minha avó paterna, ela tinha cura no quintal dela para tudo, porque eu fui criada muito ao lado dela, a nossa casa ficava ao lado. E assim, chegava, vovó, quero isso, eu tô precisando disso, tô com um machucado. Meus meninos até hoje falam assim, mãe, tudo para você é bálsamo, tudo para você é hortelã. E assim, eu criei meus meninos assim. Crio a minha neta dessa forma. Eu vou fazer suco de manga, ela já sabe que tem que buscar o hortelã. Então, assim, você vai passando isso, né, de geração para Uhum. geração. Mas naquela época eu via encantada com o quintal da minha avó. Mas aí você cresce, você casa, vai criar filhos e você esquece desse caminho, né, das plantas. Até que alguma coisa te resgata novamente. Eu brinco que às vezes a pessoa fala assim: ah, Valéria, não, mas eu não tenho dom, não tenho dedo verde e tal. Gente, todos nós já somos conectados, nós já somos enraizados, a gente vive nessa terra. A habilidade você constrói, você não nasce com habilidade. Tudo que você vai fazer é treinado. Então, Sim. tem assim uma plantinha aí que você vai ver que vai dar certo. Conversar com as plantas, né? A planta vai te dando um retorno. Outro dia eu vi uma entrevista de uma mulher que ela é o hospital das plantas. Você deixa a planta lá na casa dela, ela cuida da planta, às vezes fica até 6 meses lá na casa dela e ela Sim, te devolve a planta linda e maravilhosa de novo, né? Muitas exatamente. vezes a planta parecia que não tinha mais vida. É. Né? E a gente fica assim, com o coração triste quando vê alguém jogando alguma plantinha que já tá feinha fora, sabe? Não, assim, porque às vezes a gente está passando de carro, não tem como você parar e sair catando tudo quanto é planta, né? Mas é um dó, menina, é um dó a gente ver aquela plantinha lá na calçada jogada fora. São que nem pessoas, né? Tudo que você investe amor e carinho vai te dar um retorno, tudo, sem exceção. Valéria, o jardim de mesa, ele te trouxe aí grandes felicidades, mas também te trouxe grandes dificuldades no processo, né? Exatamente porque você estava se descobrindo. Não era o seu trabalho, você não fez, não havia estudado para fazer o jardim de mesa, você foi se descobrindo conforme você foi fazendo. Quais foram as suas dificuldades nesse processo? Olha, menina, na ânsia de fazer, a gente comete vários erros, né? Porque eu falo assim, que de primeiro
quando eu conheci a história, eu saí que nem uma louca na cidade para comprar vidros. Aí você acha o vidro, não acha a tampa que não serve para aquele vidro, e aí vai. Aí já cheguei em casa com 5 vidros. Agora vamos fazer os terrários. Como é que eu começo? Porque há 5 anos, quase 5 anos atrás, você não via tantos cursos, né? Eu entendi a história, comecei a pesquisar, li artigos, entender como é o processo de uma planta fechada dentro de um vidro, para começar a entender. E aí você começa a pescar ali. Uma ideia de um, uma ideia de outro. Só um minutinho. E aí você tá parecendo que você tá com aquele cubo mágico, tentando fazer o encaixe. Comprei plantas, mas tanta planta que não era para aquele terrário. A planta acabou que não ficou legal, aí a coitadinha realmente foi lá para o céu das plantas. E aí você fica decepcionada, você pensa, gente, a coisa não vai dar certo, a coisa não vai rolar, mas eu quero, mas não estou dando conta. E assim, eu sou uma pessoa bem insistente. A coisa não me vence fácil, não. Mas eu falei, vai, vou dar conta. E aí, eu comecei a fazer os meus berçários. Comprei aqueles vidros de conserva, acho que de uns 3 litros, não sei. Comprei vidros de conserva e antes de colocar no terrário, eu comecei a fazer os berçários para observação. E aí eu comecei a identificar quais as plantas resistiam melhor dentro do vidro. Então, eu falo que o meu aprendizado foi assim, na prática mesmo. Fazia, observava, essa não dá certo, essa não dá certo, essa deu certo, essa resiste mais. E aí foi indo, mas eu perdi, vou te confessar assim, se eu já tivesse começando para empreender, eu teria perdido muito dinheiro e tempo. Mas eu comecei como sendo uma coisa para mim, sabe? Eu não tinha expectativa de empreender com os terrários, né? Uhum. Então, foi um tempo bem mais demorado o meu processo, porque você vai fazendo seus laboratórios e sofri muito, para te dizer a verdade. É, porque não adianta você ficar pesquisando uma coisa ali e outra aqui, porque às vezes alguém faz de um jeito. A pessoa está numa região quente, a outra está numa região muito fria. Então, acaba que você tem que ter um filtro. E quando a gente está aprendendo, a gente fica na ânsia de querer catar o ensinamento de cada pessoa. E aí acaba que a coisa não dá muito certo. E aí você vai, com as suas experiências, foi fazendo o que você fala, o laboratório, você foi aprendendo. Quando isso se tornou um negócio para você? Nina, foi quando eu acertei para mim, eu acredito que uns 3 meses eu fiz esse laboratório. Depois de uns 3 meses eu fiz, que eu vi que estava tranquilo, a plantinha deu certo, climatizou, a mistura de terra, porque assim, você não usa qualquer terra, não é simplesmente fazer uma camadinha de pedra, areia e terra, sabe? Não é bem por aí. Então, você tem que entender qual tipo de terra você vai colocar. Então, tem vários elementos ali, e quando eu comecei a descobrir isso, que eu falei, ele estabilizou, ele está tranquilo, ele ficou legal, aí eu comecei a ter segurança para apresentar para as amigas. Até tem uma amiga aqui, ó, Maria Tereza, uma das minhas primeiras clientes ali, a gente trabalhava juntos, uma hiper mega professora de português e redação para concurso e vestibular. É uma irmãzona, um amor de pessoa. Eu era coordenadora de uma escola, gente, até algum tempo atrás, e ela era uma das professoras. E aí, várias pessoas adquiriram os terrários e a coisa começou a dar certo. E eu pensei, então, por que não empreender? E aí comecei a receber os convites para participar das feiras, dos eventos, até que eu mesma, eu e mais 2 amigas, criamos uma feira aqui em Uberlândia chamada Armazém de Marias, onde nós promovemos um evento por mês durante 2 anos. Até que veio a pandemia e nos tirou aí dos eventos. Mas, e aí você vê que a coisa está dando certo, né? Eu falei, gente, então por que não empreender? E eu falo assim, que
não é o dinheiro, é você mostrar para a pessoa que ela pode sim ter uma planta dentro de casa. Porque muitas pessoas moram dentro de uma residência, uma casa, que tem um quintal, ou tem uma varanda, uma garagem, e aí tudo bem, é fácil. Mas e aquela pessoa que mora em apartamento e Uhum. não tem muito espaço, né? Aquela pessoa que viaja muito, porque tem pessoas que ela viaja, quem é ela que vai cuidar da plantinha dela? Então eu falei, gente, por que não ajudar essas pessoas? E aí os terrários eu comecei a divulgar e assim foi. Foi cada vez mais clientes pedindo e os clientes voltavam. Aí, quando os clientes começaram a voltar para encomendar outros, para pedir presente, eu falei, a coisa deu certo, sabe? Porque você vende um terrário, você sabe que ele está saudável. Se acontece alguma coisa com o terrário, porque na verdade a plantinha é um ser vivo, né? Uhum. Então ela está ali, pode acontecer alguma coisa com ela. E às vezes, ou a pessoa rega muito, ou deixa seco, acontece alguma coisa, ou dá um fungo, algum evento vai acontecer. E aí a pessoa vem, eu refaço, faço a manutenção. Então, assim, eu falo muito que manter os meus clientes é essencial para mim, né? Manter clientes é uma satisfação enorme, porque quando seu cliente volta, para mim é uma realização muito grande. É gratificante, né? É É saber que o seu gratificante. trabalho é, teve uma valorização, não é? Sim, Você se sente valorizada por aquilo. Explica um pouquinho aí o que é o terrário, não é? Porque a gente sabe as uhum, plantas no vaso, mas assim, explica assim, isso. o que que você faz no terrário? Vou pegar esse aqui, que é pequenininho, ó, gente, porque tem esses menorzinhos, porque os outros são bem maiores, é difícil de mostrar. O terrário, ele é tampado. Se tira a tampa, isso é um mini jardim. Mas são plantinhas para ficar dentro do vidro, tampada, porque aqui dentro, essa umidade, ela vai circular aqui dentro, né? A planta faz a fotossíntese, ela precisa de claridade, o terrário precisa de claridade, nada de sol direto. Basta aquela claridade indireta ali do seu ambiente interno dentro de casa, para que ele faça a fotossíntese. Então, a fotossíntese começa lá na raizinha, que é o alimento da planta, né? E aí ela consome, aqui ela vai fazendo a troca do gás carbônico com gás carbônico com oxigênio ali. Então, ela mesma ela vai produzindo o que ela precisa aqui dentro. E aí ela vai ficando assim. Eu tenho muitas pessoas que nos eventos sempre perguntam assim, nossa, mas é de verdade? Porque a planta fica tão saudável aqui dentro que dá a impressão de que é uma planta de plástico. E aí, não, gente, a planta é de verdade. Eu costumo, às vezes, postar alguma coisa no Stories e perguntar. Antes que você me pergunta se é de plástico, não é de plástico. É viva, é natural. Por quê? A planta encontra ali dentro, ó, esse é uma árvore da felicidade, tá vendo? Uhum. Vendo? Ela encontra ali dentro o ambiente que ela precisa, porque a gente tem que observar as plantas para terrário, ela vem daquela floresta ali mais densa, onde a luz penetra entre as folhas, e aí o que chega lá embaixo é aquela luz difusa do sol, né? Então, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado para escolher a planta adequada para colocar dentro do seu terrário. E aí, depois que você faz essa escolha e que você entende o processo ali de como vai enraizar da terra e tudo mais, aí é só o seu sucesso mesmo. Quanto tempo dura um terrário? Então, o terrário é o seguinte, aqui ó, esse aqui é uma fitônia, eu gosto de colocar ela menorzinha porque ela vai crescendo, ela vai encher esse vidro todo. O musgo, na verdade, ele não cresce, ele vai ficando baixinho, rasteirinho assim mesmo. E a fitônia, ela vai crescendo. Digamos que daqui uns 6 meses a pessoa vai ter que abrir, pega uma tesourinha bem limpinha e corta. Onde ela cortar é uma poda, normalmente, gente. É como se você estivesse podando uma árvore.
Onde você podou, ela vai brotar ali novamente. Então, você pode podar o seu terrário. Mas, como tudo que é vivo tem um determinado período de vida, né? Digamos que eu tenho uma cliente lá do comecinho que eu de vez em quando refaço para ela, porque o vidro dela se toma todo e ela gosta que ele fica com mais transparência. Então, durante 3 anos, eu já fiz 4 podas para ela. Nossa. Algumas vezes, ela cresce exageradamente. Algumas vezes, a gente tem que realmente tirar uma plantinha para trocar ela. Por quê? Às vezes, a pessoa coloca em um ambiente que não tem tanta claridade como aquela planta precisa. E o que acontece com ela? Ela vai ficando mirradinha, estiolada, aquela vai deixando estiolada, é que a folha ela vai ficando mais longe uma da outra, né? Então, quando você observa que tem uma planta assim, quando você vai fazer a manutenção do cliente, então você tira aquela planta, você não vai desperdiçar ela, e aí você vai colocar num vasinho, você vai reaproveitar, você poda ela, e ali ela vai viver novamente. Mas eu sempre faço a troca de algumas plantas. Quando é um vidro com uma boca muito estreitinha, que não dá para a gente estar cortando, porque eu tenho vidros com um diâmetro que é muito estreitinho, gente. Ó, essa é uma esferinha, mas ó, isso aqui é muito Nossa. estreito. Então não há como você podar isso aqui. Então, quando o cliente traz, eu preciso refazer. Aí eu tiro elas com a pinça, com muito cuidado, replanto elas, e aí vou trocar tudo, refaço todinho o terrário da pessoa. E esse aqui é o meu menor terrário. Olha, É que um lindo. pingente, ó. É um pingente vivo, tá vendo? Uhum. E ele é feito de musgo. E esse aqui você usa no dia a dia e às vezes ele vai estar com o musgo desidratado, porque aí com o calor, né, pode desidratar. Você abre e coloca 3, 4 gotinhas de água, pronto, seu mini terrário já está pronto para usar novamente. Que E aí ideia a gente tem, maravilhosa. assim, E aí os vidros grandes, vidro de tudo quanto é jeito, né? Nossa, Aí vale a fantástico. imaginação. É, assim, eu gosto de plantas. E aí eu falo para você assim, eu quero fazer eu mesmo meu terrário, né? É, já deu para perceber aí que não é muito fácil, né? Porque se eu não tenho certo conhecimento, eu posso, como você lá no início, acabar gastando muito dinheiro, perdendo muito tempo e acabando me desestimulando. E aí você falou que você tem aí um curso, mas esse curso, ele está online, você já pôs ele para, né, para a Sim, venda? sim. Fala para a Ele gente está um na pouquinho. plataforma, ele está na plataforma da Hotmart. Foi o que eu te falei. Como eu pretendia oferecer o curso presencial, essa é muito minha vontade. Estou esperando que tudo isso passe, porque eu realmente quero o presencial também. Mas aí eu gravei as aulas, deixei todas as aulas, e aí, gente, eu pego naquele princípio assim, ó, imaginando que aquela pessoa nunca pegou em plantas. Então, eu coloquei o curso no passo a passo, detalhadamente, onde eu ensino para você até tirar a plantinha de dentro daquele vasinho que ele vem. Então, eu pensei, gente, para uma pessoa que já sabe, ok. Mas é aquela pessoa que vai adquirir o curso e que não sabe nada, né? Então, eu ensinei o passo a passo, é um curso completo, onde você aprende sobre os vidros, as camadinhas de terra, porque muitas pessoas querem fazer essa divisão aqui, ó, tá vendo? Onde fica a Uhum. divisão, e aí encontra algumas dificuldades. Então, eu ensino a fazer as camadinhas. Qual que é a melhor terra que você vai usar, o que você não vai usar, quais as plantas eu já testei que são bem mais resistentes. Um fato importantíssimo que as pessoas têm muitas dúvidas, a rega, quando é hora de regar o terrário.
E aí, isso não vale, não é receita de bolo, onde eu vou te falar, olha, Silvia, daqui 30 dias você coloca 5 ml de água no seu terrário. Não vale, porque eu não sei qual a região em que você está. Eu não sei qual é a época do ano, assim, digamos, dependendo da época do ano, é uma quantidade de água, dependendo da época do ano, é outra, né? Porque tem tempo que está mais chuvoso. Então, com a umidade e o tempo mais frio, não vai evaporar tão fácil daqui. E agora, se você pensa naquele calor que a gente está enfrentando, numa seca que há meses sem chover, é lógico que a umidade do seu terrário vai escapar com mais facilidade. Então, é um curso assim que eu ensino todo esse processo, tem as minhas mentorias. No primeiro terrário, eu faço assim, ó, a gente grava, a gente entra numa conferência e eu faço junto com a pessoa o primeiro terrário dela, ensino como colocar as postagens, criar as legendas, como é que você vai fazer parceria com pessoas em algumas lojas para vender o seu terrário. Além dos terrários, eu montei também um curso dentro chamado curso de mini jardins, né? Porque as pessoas às vezes confundem mini jardim com terrário. Terrário é tampado, mini jardim é aberto. Então, eu ensino você a fazer o mini jardim de suculentas ou de outras plantas que venham ficar no mesmo vaso, porém com a mesma necessidade. Você falou que está na plataforma Hotmart. Qual o nome do curso lá? Terrarista de sucesso. Na verdade, a gente encerrou a turma, o produtor deve abrir agora, esse mês, a nova turma. Porém, eu tenho várias pessoas que ficam pedindo link, então, sempre a pessoa me pede o link, eu envio para ela, que ela consegue entrar e se cadastrar normal e fazer a matrícula no curso, né? Porque eu não fico esperando formar turmas para abrir carrinho. Carrinho, na verdade o carrinho está fechado, mas como eu tenho o link, basta a pessoa entrar, e assim que a pessoa entra, já começa as monitorias e começa a nossa parceria aí. Ai, que maravilha, viu? Nossa, Simão, eu gosto muito de plantas, né? Às vezes eu tenho plantas na minha casa, mas assim, não sei lidar com muitas delas, né? Algumas Uhum. requer alguns cuidados, que às vezes a Sim, gente fala assim, ah, a plantinha morreu. E aí você vai vendo, você vai pesquisando, você vai percebendo que não é, ou você aguou muito, exatamente porque elas são exatamente. diferentes, e você precisa conhecer, não é? Eu agora Exatamente. tenho gatos em casa, então tem plantas que eu gostaria de ter e não posso ter, porque não, Uhum. eles não podem, né? E você tem que tomar um certo cuidado para que eles não destruam também. Mas, assim, é muito bom ter um curso onde possa nos ensinar a mexer um pouquinho aí com essas plantas, porque às vezes a gente quer a planta dentro de casa e o vidro aí fica, eu achei lindo, né, a forma como você coloca, às vezes você coloca ali, eu não sei. Personagem, cenário. Eu vi uma com carrinho, eu achei assim fantástico. Você também ensina essas coisas no curso? Sim, sim, montar o cenário, né? Uma das coisas, Silvia, que é incrível assim, quando eu comecei a fazer os terrários, é, na verdade você começa a entender um pouco mais sobre plantas, o que te traz uma grande segurança para trabalhar com plantas em geral, porque você começa a entender qual é a necessidade dela, né? Eu falo que é como um amigo que você tem. Você lidar muito bem com aquele amigo, você sabe a particularidade que ele tem, sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Assim é com a planta. Se você entender o que ela gosta, aí pronto. Vão ser felizes. Mas te dá uma certa segurança quando você começa a entender desse mini ecossistema, te dá uma segurança para trabalhar com outras plantas. Porque eu realmente não trabalhava com outras plantas. Eu Uhum. comecei só com terrário, só terrário.
Na verdade, eu queria só terrário. Mas aí começa as pessoas, eu quero um mini jardim, eu quero suculenta, quero suculenta. E aí, fui eu pesquisar sobre as suculentas, né? E às vezes eu recebo pedido, eu quero, faz um terrário para mim com suculentas. Não, não faço. Faz um terrário para mim, ou faz um mini jardim no vidro, assim, assim, com essa suculenta, e eu já pergunto, onde é que você vai deixar? Ah, na minha mesa, tem sol? Não. Tem claridade? Não, não faço. Sabe? Então, assim, não adianta, porque eu não quero entregar uma coisa, um produto, um arranjo para a pessoa, que vai ficar bonito por um mês, dois. Não adianta eu falar que toma aqui um vidro lindo, cheio de suculentas, para você colocar na mesa numa mesa onde tem pouquíssima claridade. Daqui um mês você vai estar insatisfeita. Então, assim, primeiro a gente tem que conhecer o que o cliente quer, né? Você precisa de um arranjo de suculenta? Onde você vai colocar? Que aí eu vou escolher qual é a melhor suculenta. Você faz a recomendação para que... Porque o cliente feliz, ele volta, né? Então, eu Uhum. sempre tento isso, tento fazer o máximo que eu posso, faço as minhas manutenções, dou as dicas, o pós-venda, porque a pessoa me liga, ah, essa plantinha, essa suculenta tá assim, assim, põe no sol, tá faltando sol. Então, você vai começando a entender o que é, qual que é a necessidade. E a partir desse momento, eu comecei, assim, a trabalhar com outras plantas. Aí eu tenho a monstera, eu comecei a fazer algumas coquedamas, porque me sobra muito musgo dos terrários que eu não uso, porque vem nas caixinhas e você não usa. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse musgo? Comecei a fazer coquedamas, estou apaixonada, não faço para vender ainda, estou fazendo só para mim, mas te dá uma segurança maior, porque você realmente já entendeu qual é a necessidade de cada uma delas, né? Uhum. Muito bom. Para finalizar aí, o que você diria para as mulheres que querem empreender e entrar aí, não só talvez aí fazendo, né, o jardim de mesa também como um empreendimento, mas como entrar em outros empreendimentos que às vezes a mulher tem aí uma habilidade, ela cozinha ou ela costura, borda e quer empreender, o que você diria para essas mulheres? Foco. Primeiro é foco, porque eu vejo tantas pessoas fazendo de tudo um pouquinho, que você pergunta, porque assim, eu tô nesse meio de arte e artesanato já faz muitos anos, né? Então, às vezes eu tento falar com a pessoa o seguinte: você quer ser conhecida como, né? Eu sou Valéria do Jardim de Mesa, porque eu quero ser conhecida pelas plantas. Não adianta se a Valéria tiver com dificuldade, a Valéria vai fazer bolo para vender. E a Valéria vai fazer planta e ela vai fazer bordado também. Eu acho que isso é você perder o foco. Escolhe um caminho para você seguir. Foca nele. Não importa a dificuldade que você vai ter, foca nele. Essa dificuldade vai passar, o aprendizado que você vai construindo a cada dia, aquilo que eu te falei no começo, um tijolinho depois do outro. Tem pessoas super capazes de já começar arrebentando, né? Ah, eu tenho Uhum. muito dinheiro para investir, vou começar e assim, daqui 2, 3 meses ou daqui um ano eu estou lá em cima onde eu queria já estar. Mas se você não for assim, então começa devagar, mas sem desistir. Sem falar, olha, porque quando eu comecei, igual eu te falei, foram uns 3 meses só de tentativa. E aí a gente realmente fica frustrada, porque você olha e fala assim, nossa, mas eu tentei, eu dei o meu melhor. E aí você pensa, é vidro. Gente, eu já quebrei tantos vidros, de estar todo bonitinho, encostar um no outro, porque naquela época eu trabalhava com o vidro casquinha de ovo, eu não achava vidro. Quer dizer, até tinha que tem na cidade, mas saía muito caro para mim os vidros, até que eu consegui uma fábrica para comprar vidro, e um vidro de uma boa qualidade. Agora você pode encostar nele, pode bater que não quebra. É bem mais resistente. Então, se eu tivesse me desesperado naquela época, de perder material, de perder tempo e ficar frustrada, eu não estaria
empreendendo hoje com os meus terrários. Então, é exatamente isso. Você tem que, não desista e pega foco, e tenha foco, porque a pessoa precisa conhecer você pelo seu melhor. O que você faz? Quem é você? Como você quer ser conhecida? Aquela que faz de tudo um pouquinho ou aquela que faz uma coisa bem feita para que a pessoa, para o seu cliente, quando ele pensar em plantas, eu quero um terrário. Quem é que meu cliente vai pensar? Né? Então, esse é meu conselho para você. Não perca seu foco, não desanime, determinação. Valéria, muito obrigada, adorei esse bate-papo com você, eu acho que foi esclarecedor, acho que as mulheres aí que gostam de plantas e querem empreender, pode aí entrar em contato com você, né, para aprender um pouquinho sobre esse universo. E você parece uma pessoa assim muito solícita, então acho que podem formar Obrigada. grandes parcerias. Te agradeço muito. Deixa aí para gente como as pessoas podem entrar em contato com você, aquelas que querem comprar e aquelas que querem fazer o curso. Então, meu contato é Jardim de Mesa, com a letra V, gente. Tem só um V de Valéria. Jardim de Mesa V. Entra lá. Se você quiser me conhecer, me chamar para um bate-papo. Se você tem uma planta aí na sua casa que está precisando de um cuidadozinho especial, me chama. Eu falo que eu amo dar dicas, porque eu sou aquela apaixonada por essas meninas. Então, tudo que eu quero é que a pessoa fique feliz com aquela plantinha, que aquela plantinha tenha muitos anos de vida. Então, pode me chamar aí, se você quiser o curso. E, assim, eu chamo você para conhecer meu curso, mas qualquer coisa que você fizer com o seu coração, com a sua alma, vai dar certo, né? Independente de você fazer qualquer coisa, independente que você faça um suco na garrafinha para vender, se você colocar ali a sua paixão, vai dar certo. Não tem como aquilo que a gente investe tempo e amor dar errado. Nada dá errado. Pode demorar um pouquinho, mas tudo vai dar certo. E aí, assim, você sabe que eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Quando você me convidou, eu ainda falei, né? Eu jamais perco uma oportunidade de falar e de aparecer, né? Verdade. Então, assim, é outro conselho que eu dou para você, mulher, que quer começar a empreender. Não perca a oportunidade de participar de eventos, por menor que ele seja, maior ou menor do que você, participe. Convidada, participe. Nunca deixe de aparecer. Nunca deixe de mostrar o seu trabalho, né? E é isso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada aos seus convidados, aos meus convidados que entraram aqui. Gratidão mesmo. Gratidão a todos que entraram. A live vai ficar aí no vídeo. Vou colocar também lá no YouTube, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook. Né, o Facebook, vocês vão pelo meu nome, que é Silvia Volpato, mas é essa mesma imagem que tem aí, porque eu tenho a minha página pessoal, né? Então, essa página é exatamente para as mulheres. As mulheres que querem, elas estão me mandando aí os postzinhos para eu estar postando no Instagram, mas se vocês quiserem participar, pode entrar em contato comigo, ou pelo direct, ou pelo e-mail, eu360mais@gmail.com. Eu falei lá no começo, né, que a gente estava só às sextas-feiras, agora também nós vamos ter as quartas-feiras, de tantas as mulheres estão aí querendo divulgar o seu trabalho, passar suas experiências, e isso é muito bom, e eu fico muito agradecida a vocês que estão entrando na live, né, participando, um oi, às vezes as pessoas mandam oi, a gente não para interromper, né, mas a gente está vendo aí, né, então gratidão a todos vocês que entraram. E quarta-feira nós vamos estar aí com a Dani Mello, ela é professora de teatro e também tem aí um projeto Mulheres no Ato.
para trabalhar com mulheres. Então, aí também está nascendo isso, e ela vem trazer aí uma proposta para estar fazendo, tanto um sarau para mulheres e homens aí, nesse momento aí de pandemia. Então, gratidão, gente. Até quarta-feira. Gratidão, Valéria. Amei bater E papo eu com não você. posso deixar de agradecer essa ideia sua aí. Parabéns pela sua iniciativa, viu? É louvável. Assim, a gente tem muito que agradecer por pessoas como você que encabeça aí um projeto desse. É só sucesso que eu te desejo. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Ai, você também, muito sucesso e sucesso para toda essa mulherada que estão nos seguindo, que estão nos apoiando, porque como você mesmo disse lá no início, a mulher ela precisa se apoiar. Se ela se ajudar, muitas vezes a gente fala, ai, mas o meu vizinho faz a mesma coisa que ele, então se una com ele e faça junto. Não é que a gente vai crescer muito mais, você troca a experiência, né? Então, um ajudando o outro, a gente vai longe. Eu acho que esse projeto é exatamente isso, para que a gente cresça, para que a mulherada cresça, aprenda uma com as outras. Gratidão. Exatamente. Obrigada. Amém, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.